Olha, quando se fala em Ernest Hemingway, na hora já vem à mente aventura, coragem e, claro, aquela escrita que corta como uma navalha. Mas sabe, por trás da lenda, do mito, existia um método, uma técnica nossa tão precisa que chegou a mudar as regras do jogo na literatura. E é justamente essa fórmula que a gente vai decifrar hoje. Então fica aquela pergunta no ar, né? Qual que é o segredo? O que faz um texto do Hemingway ser tão visceral, tão marcante, tão inesquecível? A resposta, olha, não tem nada de mágica. É método puro. E é o que a gente vai fazer aqui, desmontar, peça por peça, os 3 pilares que sustentam esse estilo que virou lenda. Certo, vamos começar pelo primeiro pilar. É uma busca quase obsessiva pela simplicidade. Para Hemingway, a força de uma frase não estava nos enfeites, nos adjetivos. Estava na verdade dela, nua e crua. Aqui, a ideia de que menos é mais é levada ao extremo. Menos é, na verdade, tudo. E o que seria esse estilo direto na prática? Bom, imagine uma escrita sem gordura, sabe? Onde cada palavra tem uma função clara, um trabalho a fazer. As frases são curtas. O vocabulário é o do dia a dia. A força toda vem de verbos que empurram a história para frente, e não de adjetivos que ficam só descrevendo a cena. A ação fala mais alto que qualquer descrição. E este quadro aqui deixa o contraste bem claro, é gritante. De um lado, aquela prosa cheia de flores, cheia de voltas. Do outro, o estilo Hemingway, direto, ativo, rápido. É a diferença entre uma descrição longa e detalhada de um soco e o impacto seco e rápido do soco em si. Hemingway sempre, sempre escolheu o impacto. Agora a gente vai para o segundo pilar, e é aqui que a genialidade dele fica ainda mais evidente. Essa é, talvez, a ideia mais famosa dele, o princípio do iceberg. E a mágica aqui acontece justamente naquilo que não está escrito na página. A teoria em si é bem simples, mas é poderosa. Pensa no iceberg. A gente só vê uma pequena parte dele fora da água, né? O mesmo vale para uma boa história, segundo ele. O escritor mostra só a pontinha dos acontecimentos. O peso de verdade, a emoção, o significado, tudo isso fica debaixo da superfície, para ser sentido e não apenas lido. E o mais impressionante é essa proporção que a gente vê aqui. Olha só isso. O que está de fato escrito é só a pontinha visível do iceberg. O resto todo, a grande maioria do drama, da verdade, está nas entrelinhas. Isso não é uma falha, é quase um convite para que o leitor participe, para que ajude a construir o sentido da história. O próprio Hemingway resumiu isso perfeitamente. Omitir não é esconder, é confiar no que foi construído. Essa omissão só funciona porque o escritor sabe. Ele domina completamente o que está ali submerso. É assim que a ausência de uma palavra acaba criando uma presença ainda mais forte e genial. Tá, mas de onde vinha todo o material para essa escrita tão forte? De onde vinham esses icebergs de significado? Isso leva a gente direto para o terceiro e último pilar, a vida real, a experiência. Hemingway não era do tipo que inventava histórias trancado numa sala. Ele saía e viveu essas histórias. Então, o ponto crucial é esse. Os grandes temas da obra dele são, na verdade, um mapa da vida que ele levou. A guerra, a caça, as touradas, as perdas. Ele não estava só escrevendo sobre isso. Ele estava, na verdade, destilando a própria experiência, transformando sangue, suor e coragem em ficção. Ele escrevia o que ele conhecia, e ele conhecia o mundo de uma forma muito, muito intensa. No fim das contas, a verdade é bem simples. Não tinha uma linha separando o aventureiro do artista. A vida alimentava a escrita e a escrita dava um sentido para aquela vida. Eram, sem dúvida, 2 faces da mesmíssima moeda. E aqui, com essa imagem, o quadro completo se fecha de forma brilhante, juntando as 3 peças, um estilo direto, limpo como um osso. Uma história com seu peso de verdade escondido sob a superfície. E tudo isso sendo alimentado pela experiência real. Essa é a fórmula Hemingway, a combinação que cria aquele poder inconfundível. O legado que ele deixou, então, é gigantesco. Ele ensinou para muitas gerações de escritores que o poder, muitas vezes, mora naquilo que a gente segura, na contenção, naquilo que se escolhe não dizer. De um jeito genial, ele limpou a página para que cada palavra, só por estar ali, já contasse muito. E isso tudo acaba deixando uma reflexão, né? Um eco da maior lição dele, que vale não só para a arte, mas para a vida. Qual é a parte submersa da história? Aquela verdade essencial que não precisa ser dita em voz alta para ser sentida profundamente. Fica aí para a gente pensar.